Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula de literatura, onde nós iremos dar início ao estudo no módulo 31. Bom, no módulo 31, nós vamos começar aqui com o módulo de leitura, né? Que tem como título texto normativo. Que texto normativo é esse? Existem vários tipos de textos normativos. Nós vamos estudar a lei e especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, é um tema bem interessante, né, pessoal? Porque os textos normativos, as leis, especificamente esse Estatuto da Criança e do Adolescente, são textos que nos trazem muito para a cidadania, né, que são muito importantes para a nossa sociedade e para o regimento, para a nossa convivência em sociedade. Por isso que é muito importante fazer o estudo pelo menos um pouco, né, desses textos normativos, que são textos que servem para reger, né, e para que a nossa sociedade viva um pouco melhor e em paz. Bom, esse módulo tem como objetivo conhecer as características dos textos legais, vamos conhecer quais são as características desses textos normativos, ler e interpretar textos de artigos de uma lei. Como que se lê, professor, uma lei? O que é um artigo de uma lei? Vamos saber disso aqui nessa aula. Praticar estratégias e procedimentos de leitura específicos para texto de consulta e utilizar a leitura de texto de lei para discutir e resolver problemas. Ainda temos aqui como noções básicas algumas coisas que nós devemos ter nessa noção para esse estudo de um texto normativo, especificamente a lei de crianças e adolescentes, que é a capacidade de ler textos normativos como estatutos, contratos, regimentos, convenções, leis, etc. Todos esses textos são textos normativos, que são textos que regem a nossa sociedade. É muito importante para a vida prática e social dos indivíduos. No Estado de Direito, as leis estabelecem os direitos e os deveres dos indivíduos e regulam a convivência social. Por isso, a capacidade de ler textos legais aprimora o exercício da cidadania. Então, quanto mais facilidade, quanto mais familiaridade você tiver com esses textos normativos, mais você vai estar exercitando a sua cidadania. Os redatores dos textos legais procuram utilizar sempre uma linguagem clara e objetiva. Uma redação imprecisa, ambígua ou contraditória prejudica a aplicação da lei. Então, pessoal, a pessoa que produz esse texto normativo, ele sempre procura e deve, né, utilizar uma linguagem clara e objetiva. O leitor consulente, o que é um leitor consulente, professora? É a pessoa que vai ali procurar, a pessoa que vai consultar esses textos normativos. De uma lei precisa conhecer a organização do texto, que conforme sua extensão, se divide em partes, livros, títulos, capítulos, seções, subseções, artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. As leis pouco extensas possuem pelo menos os artigos. Então, quem é conhecedor, quem vai à procura consultar esse tipo de texto normativo, ele tem que saber e se familiarizar com essa estrutura. Como que se organiza um texto normativo? Vamos ver também aqui nessa aula. No livro ano 3 de vocês, nós temos aqui essa imagem bem no início, aqui na porta de entrada do nosso módulo, onde nós podemos perceber crianças estudando, crianças brincando e aqui crianças trabalhando. Ainda diz assim, no dia 13 de julho de 1990 foi promulgada a Lei 8.069, que instituiu o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o artigo 1º, essa lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Então, por essa visão que temos aqui na entrada, podemos perceber que tem crianças, todas são crianças, só que nem todas estão cumprindo seu papel como criança, que é de estudar e de brincar. Aqui nós temos na última imagem crianças trabalhando e esse estatuto vem aqui no dia 13 de julho de 1990 e de encontro nessa problemática que é o trabalho infantil, uma das problemáticas, né, com relação à criança e adolescente. Você já pensou nisso? No Brasil existem vários estatutos, como o Estatuto do Índio, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Refugiado e o Estatuto de Defesa do Torcedor. Quantos estatutos existem no Brasil? Vocês sabiam disso? Por que existem leis especiais para esses grupos específicos de pessoas? Já se perguntaram por que será que existe um Estatuto da Pessoa Deficiente? Por que será que existe o Estatuto da Juventude? Será por quê, pessoal? Com certeza alguma finalidade tem. Procurem saber, sejam mais conhecedores das nossas leis, né, que regem nossa sociedade. Com base nas imagens do início desse módulo, que é aquelas imagens que nós vimos crianças estudando, brincando e trabalhando,
Como você justifica a necessidade e a importância do Estatuto da Criança e Adolescente? Encontre na segunda reportagem do módulo 28 uma palavra que reforce a justificativa. Então, observando aqueles 3 quadrinhos, vocês conseguem responder por qual será a importância do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente? Para que será que ele serve? Será que ele é realmente importante na nossa sociedade? Espero que a resposta de vocês seja que sim, né, pessoal? É um estatuto muito importante que rege a nossa sociedade. Bom, eu trouxe para vocês aqui 2 quadrinhos extras, tá? Com informações extras, que trouxe o conceito de textos normativos. O que são textos normativos? São aqueles que estabelecem regras, regimentos, regulamentos, estatutos, leis e etc. Então, textos normativos podem ser de vários gêneros, tá bom, pessoal? E o que é um estatuto, pessoal? Acabei de falar que no Brasil existem vários estatutos. E o que é um estatuto, professora? Estatuto é uma lei especial que regula as relações jurídicas de grupos específicos de pessoas, independentemente de aceitarem ou não. Todos os indivíduos que possuem as características descritas no Estatuto desfrutam dos direitos e submetem-se aos deveres estabelecidos por ele. Então, o Estatuto é uma lei que regulamenta relações jurídicas específicas para aquela especificidade de pessoas. Por exemplo, o Estatuto da pessoa com deficiência. Ele vai reger quem? As pessoas que têm deficiência. E se eu sou deficiente e não quero estar nesse estatuto, eu tenho como escolher? Não, pessoal, porque o estatuto ele tem característica, né, própria, ele rege os deveres estabelecidos por ele. Então, se uma pessoa que é deficiente, ela não tem essa escolha de estar protegido por esse estatuto ou não. O que define quem vai ser protegido aqui é exatamente essa especificidade. Se é um estatuto para de deficiência, quem vai estar regido por ele? Todas as pessoas que existem, todas as pessoas que têm alguma deficiência. Vamos então agora começar, né, o estudo dos textos normativos, mais especificamente sobre as leis, tá bom? Vamos conhecer alguma estrutura, várias estruturas, na verdade, desses textos normativos. As leis. Os textos normativos afetam diretamente nossas vidas, como eu já havia falado, determinando nossos direitos e nossas obrigações. Por isso é muito importante desenvolver a capacidade de lê-los. Sua escola, nessa escola, por exemplo, existe um regimento escolar que estabelece as normas, os limites, os direitos e os deveres de todos que devem respeitar, tanto os funcionários como nós professores, quanto vocês alunos. As regras para avaliação, aprovação e reprovação dos alunos, por exemplo, são textos, são partes fixadas em um normativo da escola. Então, textos normativos podem ser de variados gêneros, né, pessoal? E eles são muito importantes na sociedade porque eles que vai dizer quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações. Como são regidas as leis? Os textos legais são organizados de modo que o leitor encontre com rapidez os tópicos que procuram. Então, olha aqui a característica de um texto normativo, mais especificamente sobre as leis. São textos organizados de modo claro, objetivo. A pessoa que vai ler uma lei, a lei é mais direta, não tem enrolação nenhuma, pessoal. Sempre a linguagem é clara e objetiva. Ao redigir o texto de uma lei, os legisladores têm um cuidado especial com a linguagem, que deve ser muito clara, precisa e objetiva. Porque, pessoal, uma frase obscura, uma frase imprecisa, uma frase ambígua, ela vai gerar aqui alguma confusão, alguma controvérsia. E uma lei não serve para isso. A lei vem para resolver algo e não procurar ainda mais problemas. Pela tradição e pelas normas adotadas, existe uma lei que estabelece essas normas. As leis brasileiras organizam-se com a seguinte estrutura. Vamos então conhecer a estrutura das nossas leis no Brasil. Aqui temos. As leis podem ser divididas em partes, livros, títulos, capítulos, seções e subseções, apenas nas leis mais longas e complexas, como, por exemplo, a Constituição Federal ou as Constituições estaduais e dos estatutos. Então, em leis mais longas, como a nossa Constituição Federal, nós podemos ter partes, livros, títulos, capítulos, seções e subseções. Já artigos, onde nós encontramos artigos? Encontramos na unidade básica, que é a unidade básica para apresentação dos assuntos. Cada artigo só pode conter um assunto. São numerados com algarismo arábico ordinal até o 9º
e, por exemplo, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º até o 9º e com o algarismo cardial a partir do 10º. Então vamos seguir 1º, 2º, 3º até o 9º e após o 9º vamos começar a contar o seguinte, artigo 10, 11, 12, 13 e 14. Nós temos ainda os parágrafos, os incisos, as alíneas ou letras e também os itens. E eu quero que vocês dêem uma pausa aqui na aula, né, e verifique, faça a leitura de cada um, a correspondência de cada um, para que vocês entendam perfeitamente como que se estrutura uma lei. Eu trouxe para vocês aqui, ó, o símbolo do parágrafo, né, que é o sinal gráfico do parágrafo. Foi criado pelos copistas medievais, é formado por 2 S entrelaçados, primeiras letras da expressão latina signum sections, que significa sinal de seção ou sinal de divisão. É um importantíssimo símbolo que existe nas leis, na nossa estrutura. Vamos então à leitura, tá, pessoal, do Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos ler todo o Estatuto, professora? Claro que não, porque ele é enorme, pessoal. Vamos ler somente essa primeira parte, tá bom? Eu peço até que vocês que tenham curiosidade de ler todo o Estatuto para entender quais são os meus direitos enquanto criança e adolescente, quais são os meus deveres enquanto criança e adolescente. Isso é muito importante para a cidadania de vocês. Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de setembro de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Vamos então à leitura. Livro 1, parte geral, título 1, das disposições preliminares. Como que se lê essa lei? Olha só. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleta e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade a efetivação de direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: letra A, primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Aqui nós temos, tá bom, pessoal? Quero que vocês façam leitura pelo menos até o artigo 6º, tá bom, pessoal? Pelo menos. Mas eu quero que vocês tenham essa curiosidade de procurem na internet, se vocês não tiverem impresso, né? Raramente vocês têm em casa. Facilmente vocês vão encontrar na internet e façam uma leitura para que vocês exerçam essa cidadania de vocês também aí de casa, sabendo, né, os direitos e os deveres que vocês têm, tá bom? Então, é isso. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Bons estudos aí em casa e acompanhem as nossas redes sociais e a Agenda Edu.